Boa noite, então, pessoal, novamente, tá? Hoje nós vamos começar a falar um pouco sobre aquela atividade que eu falei desde o primeiro encontro, que a gente chama de prototipagem, tá? Então, hoje que a gente vai ver um pouco mais a fundo como que é, o que está dentro dessa atividade, tá? E faz parte, né, do tema do encontro coletivo 2, né, que é o nosso quarto encontro do programa ALI, certo? Então, a gente sempre vem construindo tudo, né, passo a passo. Então, uma atividade que a gente faz ali no encontro anterior vai dando embasamento para a gente seguir, tá? Então, aqui vocês vão ver também que o que a gente conversou no último encontro vai estar fazendo sentido agora para aplicar essa atividade seguinte, tá? Então, deixa eu só colocar aqui para passar a tela. Então, aqui a gente tem a jornada, só para dar uma resumidinha, né? Então, dos 9 encontros, sendo que o nono é lá depois, no 6º mês, né? Mais em separado. Então, considerando que mais, assim, em sequência, né? São os 8 encontros que acontecem, então a gente já está no 4º, né? Então, seria aí o meio da jornada do projeto, certo? Então, aqui, hoje, né, igual eu falei, a gente vai tratar dessa orientação sobre esse processo de desenvolvimento do protótipo, né, da solução, e como que vai fazer a testagem para validar essa ideia, né, junto com o cliente ou com o usuário final que vai utilizar aí dentro da empresa essa solução, tá? Então, pode ser relacionado tanto ao cliente quanto aos próprios colaboradores, à equipe interna, tá? Então, a gente vai ver isso aos poucos. Então, assim, é bastante, se vocês observarem aí na tela, são 40 slides, né? 41, mas nem, eu já passei alguns, então, assim, tem alguns que não tem muito conteúdo, então é um pouco, bastante coisa para falar, né? Então, eu vou tentar não me estender muito também eu poderia até trazer alguns vídeos para vocês hoje, né? Algumas imagens para exemplificar melhor, mas eu preferi fazer isso depois no grupo, tá? Então, amanhã eu posso estar mandando algumas ideias para vocês, alguns exemplos, na verdade, né? Porque não tem como a gente dar uma ideia padrão, porque são várias empresas, né? Então, eu vou mandar sugestões, ideias de como algumas pessoas já fizeram, né, essa atividade, que aí vocês, pensando na ideia de solução de vocês, vão conseguir adaptar e conversando comigo, a gente vai alinhando, e baseado também no que a gente tratou no último encontro, que lá tinha aquele quadrinho, né, das ideias de solução. E aí eu falei, creio que com a maioria, né, não sei se eu esqueci de falar com algum, mas creio que não, que aquelas ideias de solução, né, são uma delas, né, a gente usa para fazer essa atividade, para testar e implementar essa ação na empresa. E também, assim, dentro do plano de ação que a gente começou a construir, também já pode ter algumas ações que até podem ser já essa atividade, né? Então, talvez uma das suas ações que você já começou na empresa já faça parte, ou seja, né, essa prototipagem, a gente apenas vai monitorar isso e pegar as informações pautadas sobre ela, tá? Então, é bem tranquilo. Então, aqui, gente, se vocês conseguirem rapidamente, como todos são de Naviraí, os que estão presentes, eu gostaria só que vocês dessem boa noite, para que vocês entendam com quem vocês estão participando hoje, tá? Boa noite, o nome e a empresa, novamente, não precisa falar a cidade, tá? Algo bem rápido, só para a gente se cumprimentar mesmo, pode ser? Olá, boa noite, meu nome é Raquel, sou da empresa da Bicaição. Boa noite, eu sou Patrícia, da Loft Decor Home, cortinas e persianas. Boa noite, eu sou a Lorane, da Mega Mania. Boa noite, eu sou a Munira, do Atacadão das Utilidades. Boa noite, eu sou a Késia, do Thiaguinho Pneus, da Avenida Mambai. Acho que caiu o Luiz, eu acho que faltava o Luiz, mas ele caiu. Oi. Ah, não, tá aí. Eu escuto. Tá saindo o meu áudio? Tá, sim. Ah, tá. Eu sou Luiz Henrique, sou da loja Atrativa Modas, na Viraí. Isso. Obrigada, gente. Então, assim, vocês viram que não tem todos presentes, né? Então, possivelmente, eu vou ter que marcar um segundo encontro com os colegas de vocês, tá? Então, vamos seguir aqui, porque a gente tem que seguir, mesmo não estando todos, né? Mas
cumprir com o cronograma, já que vocês se disponibilizarem, estão presentes, certo? Então, aqui, gente, a gente vai começar aqui, orientações para prototipagem, né? Então, o que seria o objetivo dessa atividade? Então, primeiramente, eu gostaria que eu sei que alguns têm mais, né, talvez alguma dificuldade com o termo, enfim. Então, vocês podem ficar à vontade para escolher a forma que querem chamar, tá, a prototipagem. Pode ser falado como um teste, como uma atividade. Então, às vezes, vocês vão até perceber que eu vou mudar o jeito de chamar isso, por conta que a gente até está tentando, né, trazer de uma forma um pouco mais simples, porque talvez essa palavra para algumas pessoas não soe tão de uma forma facilitada, de uma forma fácil de entender, tá? Então, só para deixar claro. Então, o objetivo dessa atividade, gente, é realmente acelerar o processo de aprendizagem da equipe, tá? Em relação à solução que vai ser implantada. E como isso, né? Então, assim, como a equipe inteira está envolvida, né? Então, essa atividade, ela vai ser realmente realizada pela empresa, né? E quando vai ser isso, né? Após esse encontro coletivo, nós vamos ter, já começar aí a marcar a partir de amanhã, o próximo encontro individual, que é o encontro 5, que vai até lá próximo do dia 10, tá? Dia 10 de maio. E aí, depois disso, a gente vai ter 15 dias da atividade do empresário, né? Lembra lá que eu falei no primeiro encontro? Então, vai ser aqueles 15 dias onde vocês poderão se dedicar mais a implantar a solução na empresa, certo? E aí, depois disso, a gente vai fazer o monitoramento, a validação e vai dando sequência. Aí, então, assim, eu não sei se todos viram aquele vídeo que eu enviei sobre protótipo, né? Mandei um vídeo lá no grupo bem simples, bem curto e bem bacana, que o rapaz até pergunta o que é um protótipo, né? E as pessoas começam a responder, né? E aqui a gente tem um pouco, né, também sobre na tela. Então, assim, como lá no vídeo, né? O protótipo nada mais é que a gente testar. Então, a gente teve uma ideia para solucionar o nosso problema, né? E aí a gente vai testar essa ideia de solução e ver realmente se ela é válida para a empresa de vocês e se tem que ajustar, se tem que adaptar, melhorar, né? Então, essa atividade que permite que vocês não perdam dinheiro, talvez lá na frente, ou, né, perdam tempo, ou faça algum processo que não é tão legal assim, porque durante essa testagem a gente vai se precaver disso. Então, a gente vai ter a oportunidade de testar, seja com o cliente ou seja com o colaborador, né? E fazer essas correções para depois realmente falar, não, agora a gente vai seguir dessa forma, né? Dessa forma aqui ficou legal, já fiz todos os ajustes, então a gente segue com a atividade padrão, tá? Então, essa é a ideia-chave, a ideia principal. Então, o protótipo, né, tem a ver com a viabilidade técnica do serviço ou produto, né, comercializado pelo negócio, que são melhorados através de coleta de feedback dos clientes. Então, essa frase resume bem o que eu acabei de explicar, tá? Então, são levadas em conta as características mínimas, só um pouquinho, que caiu aqui o Luiz, deixa eu admitir ele. Então, são levadas em conta, né, as características mínimas do serviço, do produto que você vai estar trabalhando, fazendo, né, essa prototipagem, e é apenas uma idealização, né, uma representação, seja representação por vídeo, por desenho, enfim, né, de várias formas que a gente tem como fazer isso. Então, ele vai, né, esse protótipo vai transformar a ideia em algo concreto, algo executável, algo palpável. Tá? Então, primeiro a gente idealiza, testa e depois a gente implementa, tá? Então, aqui a gente tem como eu posso prototipar. Então, alguém tem ideia de como poderia, talvez, não sei se alguém já tem uma pré-ideia aí, de como, pegando uma ideia de solução que você já tenha, né, que a gente talvez já tenha conversado, e daí como você poderia representar essa ideia de solução, como você poderia fazer esse esboço para testar, seja para o seu cliente ou para o seu colaborador? Alguém tem uma ideia assim por cima de como poderia ser feito? Se alguém tiver, pode falar. Se não tiver, eu vou ficar aqui no vácuo 20 segundinhos, aí eu volto. Ninguém tem ideia ainda. Tá bom, então? Tá, vamos para a técnica de prototipagem, então. Então, como que vocês podem prototipar?
gente, para deixar bem claro, aqui são apenas quatro técnicas que a gente vai falar bem resumidamente, tá? E depois, caso vocês escolham um desses quatro para testar a ideia de solução de vocês, aí a gente pode, né, ir conversando individualmente, no particular, e eu vou dando mais detalhes e encaminhando como vocês poderiam seguir com isso, tá? Então, assim, a gente tem outras formas, mas a gente vai abordar essas quatro que são mais básicas, para que também aqui não fique muita coisa para a gente falar durante o encontro, tá? Então, o vídeo é uma das formas, né? Então, por que geralmente o vídeo é indicado, tá? Então, geralmente para projetos de novos produtos ou serviços que envolvam algumas etapas, né? Várias etapas, que talvez impossibilitem o seu cliente de experimentar todas essas etapas, né? Então, assim, você faz esse vídeo, né? E o seu cliente, na hora que você for testar com ele, você vai mostrar um vídeo, né? Então, isso acaba aumentando também a proporção de teste. Você pode testar com pessoas que talvez nem estejam na sua cidade, caso a sua empresa atenda pessoas de outra cidade, né? Dando um exemplo. Então, você pode fazer esse vídeo, seja com o seu colaborador, né? Ou com alguém, um amigo, um familiar que está com você na empresa, simulando todo um processo, ou simulando ali como que você vai estar mexendo, como vai ser esse novo produto, quais os detalhes desse produto, né? Então, você faz esse vídeo autoexplicativo, um vídeo curto aí, de até 3 minutos, geralmente é o que a gente trabalha, que a gente chama de pitch, né? Os pitch são esses vídeos pequenos, para que também não canse o seu cliente testador, ou seja, quem for que for testar para você a ideia, tá? Então, assim, a gente pode simular, né, que é uma outra forma de prototipar também. Então, a gente pode simular algo dentro de um vídeo. Então, a gente acaba juntando duas técnicas, né, em uma só, tá? Então, assim, a vantagem que está aí, eu já comentei, né, que a gente pode compartilhar com mais pessoas, né, de diversas, de diversas cidades, enfim, a gente pode abranger mais essa testagem. E a gente lembrando, né, também, aqui no final, vocês vão ver que o Sebrae orienta que até 5 pessoas, pelo menos 5 pessoas, sejam testadores da sua ideia de solução, tá? Pelo menos 5. Porém, a gente sabe que quanto mais a gente testa, por exemplo, as grandes marcas que tem no mercado, elas testam com milhares de pessoas, né? Então, quanto mais você consegue testar, melhor é o ajuste da sua solução final para o problema, tá? Então, aqui, etapas sugeridas, né? Eu acho que eu já comentei mais algumas coisas. Então, definir todas as etapas que você vai, talvez, ali, né? Fazer essa gravação desse vídeo, pensar certinho qual que é o fluxo que você quer que esteja presente no vídeo, né? Para dar toda essa ideia de realidade para o seu cliente, né? Escolher alguém que vai te ajudar a fazer isso, fazer, né? Todos os registros, adicionar um áudio, talvez, legendas. Então, também lembrando que as legendas são muito utilizadas nos vídeos porque chamam a atenção do cliente, né, das pessoas que estão ali visualizando, seja em rede social ou enfim, tá? Porque daí a pessoa se prende no vídeo, né, através da leitura do que está escrito ali. E aí a gente tem uma outra, que seria o desenho, uma outra técnica, né? Então, você pode fazer esse desenho no esboço, seja o desenho, assim, ele pode se aplicar para muitas coisas, tá? Então, você pode esboçar um fluxo de um processo, né? Seja administrativo, seja de operacional mesmo, né? Então, você pode desenhar um produto novo, né? Talvez um pré-desenho, depois você pode, se for uma empresa que mexe talvez com confecção mesmo de novos produtos, ela pode, como é que é feito esses desenvolvimentos? Ela esboça primeiro numa folha qualquer, depois passa para um programa de computador, né, um 3D, ou como seja, para depois realmente executar o novo produto, né? Então, o desenho ele pode se aplicar da forma mais simples até a forma mais complexa, tá? Então, assim, ele vai possibilitar essa visualização gráfica, né, do novo serviço ou do produto que vai ser aí incorporado pela empresa e, como eu disse, é bem simples e pode ser para diversos casos utilizado, tá? Então, assim, com certeza, o que é interessante nessas etapas, né? Sempre, não só no desenho, tá?
você escrever tudo, anotar todos os detalhes, os passos dessa atividade que você está fazendo. Então, se eu vou fazer um fluxograma, né, que eu desenhe esse fluxograma e vá anotando, puxando setinhas, seja na mão, ou seja no PowerPoint, ou seja no Keynote, enfim, tem vários, né? Tem o Lucidchart também, que é uma ferramenta online que a gente pode fazer fluxograma, organograma de forma gratuita. Então, assim, não importa como vai ser feito, mas que essas anotações também sejam realizadas para que você depois entenda qual foi o seu processo, né, da sua solução, o que você veio corrigindo, porque talvez você chegue num ponto que você precise fazer algum ajuste, né? E aí você volta na sua anotação, no seu monitoramento, e você vai ter essa informação lá, tá? Então, aqui na tela também está escrito isso, pondere e anote todos os detalhes, muito importante, tá? E definir onde vai ser feito o desenho, então pode ser numa folha 1, talvez, vamos supor, tem uma empresa que quer desenhar uma oficina mecânica, talvez queira desenhar um fluxo de atendimento dos carros que estão dando entrada, enfim, pode pegar uma folha A1, né, que é aquela folha maior de projetos, por exemplo, se você não tem um quadro, você pode pegar uma folha 1 e desenhar esse fluxo, né? Isso é uma prototipagem, você está tentando entender um melhor fluxo, né? E você vai pegar, vai apagar, vai reajustar isso e vai acertando, né? Então, também pode ser feito, como eu disse, em ferramentas aí do computador, para quem tem mais facilidade, né? Então, da melhor forma que cada um ache que se adequa. Então, assim, durante o projeto, geralmente, por a gente trabalhar, não que seja padrão, tá, gente? A gente sabe que tudo tem né, as exceções, né? Mas, geralmente, por trabalhar com microempresas, né? A gente, MEs e EPPs, mais MEs, a gente não trabalha tanto, assim, eu ainda não atendi tantas EPPs, então, geralmente, os métodos que são utilizados nessa atividade, as pessoas acabam escolhendo mais essa parte de desenho, né, para esboçar o processo mesmo, ou a parte de vídeo, né, também, porque algumas pessoas fazem algumas ações relacionadas, por exemplo, a marketing, então ela pode, talvez, vou fazer uma ação promocional, então também ela pode usar o desenho dentro do vídeo, então ela primeiro esboça como que seria essa campanha, talvez, né, e daí ela vai e lança esse desenho dentro ali do vídeo, né, faz um vídeo dinâmico, chamando as pessoas para esse ato promocional e fazer essa testagem de como vai ser essa absorção do cliente diante dessa ideia nova de promoção que essa pessoa quer fazer, né? Enfim, então a gente tem muitas possibilidades. E a simulação, que é o último, né, que a gente vai tratar assim aqui hoje, ela vai simular realmente, né, diversas situações que o novo serviço ou produto vai gerar, né? Então, a vantagem é que tem um alto grau de realismo em relação às demais possibilidades, e essa opção pode ser escolhida quando 100% do serviço ou produto pode ser encenado no local, tá? Então, assim, na verdade, a simulação, igual eu falei antes, ela pode se enquadrar também, aqui até na imagem tem algo mais tecnológico, né? Esse óculos de realidade aí que está simulando talvez um ambiente, né, que é para que a pessoa se sinta ali dentro daquele ambiente, mas a gente pode simular processos de uma forma simples também, né? A gente pode simular algo ali com os próprios colaboradores da empresa, né, e acabar fazendo os ajustes que a gente precisa, né? Então, não necessariamente precisa ser algo aí tecnológico. Então, batendo de novo naquela tecla de que essa parte de inovação, o Sebrae foca muito em trazer essas inovações para as empresas, mas que seja de uma forma simples, prática, né, executável e que seja de uma forma produtiva também, que é o mais importante, né, em que isso não esteja, em regra, atrelado ao uso de tecnologias ou ao aporte financeiro, tá? Aqui a gente tem, então, as etapas, né? Separe o novo produto ou serviço, escolha uma pessoa de confiança que vai ensinar essa simulação com você. Então, você pode simular com algum colega de trabalho e entender realmente como que foi tudo isso. Então, vamos supor que o seu cliente, vamos supor que é uma empresa de alimentação, talvez, né? Então,
você pode simular, talvez, ali, que dentro da parte de produção, como que é a minha sequência de produção, né? Então, você vai, simula tudo e avalia se está fazendo sentido, se isso está otimizado, né? Se esse processo está otimizado. Então, talvez nessa simulação você entenda que não, que você pode talvez ter que fazer uma readequação da distribuição ali do layout do local, melhorando a disposição dos objetos para melhorar a produção da equipe. Então, a gente pode utilizar a simulação assim também de uma forma simples, tá? Então, assim, gente, creio que eu vou falando, é muita coisa, mas igual eu falei, tá? É bem tranquilo e depois a gente pode falar no particular também sobre. E se alguém já tiver alguma sugestão, alguma coisa para complementar sobre, talvez, aí o que já está tratando do projeto, né? E fazer um link com o encontro de hoje, só me chamar aí, tá? Fala, Fernanda, daí eu já sei que vocês querem falar, certo? Sinta-se à vontade. A gente tem a maquete também, eu tinha até passado aqui. A maquete, a gente pode fazer, né, algumas formas. Então, tem alguns tipos de empresa que preferem, né, igual eu falei, essas readequações de layout. Tanto pode ser uma simulação como uma maquete, né? Então, eu já vi vídeos muito legais, muito interessantes, de algumas empresas que pegam aquelas peças de Lego, né, e fazem toda a montagem e simulam na maquete qual que é a disposição, qual que é o layout que eles pretendem, né, para que eles consigam, com as peças, ir modificando esse layout, né, e melhorando essa disposição. Então, é bem bacana também, né? Pode ser também feito com aqueles bonequinhos, igual a atividade escolar mesmo, sabe? Não é uma... a gente vê muito isso no ramo imobiliário, né? A maquete. Então, geralmente o pessoal faz bastante também. Antes daquela maquete bonita e linda que a gente vê lá para inaugurar aquele projeto, né, imobiliário, tem as maquetes que são de teste também. Então, comum. A gente sempre pode trazer para a nossa realidade, né? Acho que tem alguém com o áudio aberto. Se puder fechar. Agora não é hora de pensar Fica um pouco... Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que tem um áudio que está cobrindo um pouquinho. Eu vou mutar aqui. Eu não sei se é porque eu estou no norte, agora ficou um pouquinho... Isso. Foi, agora eu fechei. Eu consigo fechar aqui. Então, a maquete, igual eu falei, a gente pode trazer para a nossa realidade também, fazer uma maquete simples, né? Então, depende muito, tá, gente? Talvez o que eu fale não faça muito sentido. Para minha empresa isso não está fazendo sentido, porque eu estou fazendo outra ideia de solução, outro problema, que a maquete nem passa perto, talvez, de ser algo interessante para me testar a minha ideia. Ok, mas a gente tem várias empresas e várias coisas diferentes que são tratadas, tá? Então, por isso que a gente aborda um de cada, para que fique um pouco mais, né, abrangente, tá? E aí também a gente pode fazer com bonecos, enfim, tá? Tem várias formas. Então, deixa eu colocar aqui. Então, as etapas sugeridas, né? A gente tem que montar, quando é no caso essa maquete, montar com reduções reduzidas o ambiente que a gente vai representar, né? E definir realmente qual desses materiais que eu falei para vocês que podem ser utilizados, né? Então, assim, realmente é indicado para os casos em que o projeto da inovação envolve mudanças de layout, como eu comentei, por exemplo, de uma loja, talvez você queira fazer uma reforma, né? E você não sabe muito bem, assim, tudo bem, tem arquitetos, né? Que vai fazer uma maquete, um layout ali, né? No computador. Mas, talvez você, antes de contratar, queira já chegar com a ideia pronta. Então, talvez você risque ali, desenhe uma maquete, faça com alguma coisa só para idealizar como seria a melhor disposição da sua nova loja, né? Quando você quer fazer essas mudanças físicas, né? Ou reorganização realmente de espaço de trabalho, como eu falei também anteriormente, talvez de um processo produtivo, tá? Então, aqui a gente tem também a parte de quais são as ações envolvidas na prototipagem, quem que é responsável por executar. Então, essa parte já é a segunda parte que a gente entra no encontro, né? E aqui a gente vai falar, então, dos responsáveis. Então, a gente tem 3 tipos de pessoas que são envolvidas, né, nessa atividade. Aí vocês vão me perguntar, mas na minha empresa só tem um colaborador e eu, ou só tem eu, né? Então, não tem problema, tá? Aqui é só caso a equipe
for maior e você queira dividir as atividades, para que isso? Para que todos, né, façam parte, para que vocês compartilhem a experiência, que vocês se ajudem, né, quando vocês estiverem construindo a atividade, também pensando nas correções e nos ajustes, tá? Então, primeiro a gente tem essa ação de criação dos componentes individuais. O que seria isso? Seria realmente a pessoa que vai ficar com essa parte mais criativa, que vai fazer o desenho lá, o esboço do fluxo de algum processo, ou uma pessoa que vai desenhar qual vai ser a sua campanha promocional, ou a pessoa que vai pensar como você poderia simular o processo na sua loja, né? Ou como que vai fazer o vídeo. Então, ela vai pensar, eu preciso de 2 pessoas, essa pessoa vai fazer isso no vídeo, aquela vai fazer aquilo. Ou se for um vídeo que não tem pessoas, né? É até interessante tocar nesse assunto. Quando o vídeo tem pessoas, a gente sabe que hoje em dia essa identificação pessoal mais a fundo, né, com o cliente é muito importante. Então, a sua loja teria que ter a sua cara, né? Então, as pessoas têm que se identificar com você ou com um colaborador seu que assuma isso também, né? Que vista a camisa da empresa e que faça gerar essa identificação pessoal. Ah, mas eu tenho vergonha. Ou, o meu ramo de atividade não é assim tão legal, não tem tanto conteúdo para que eu faça postagens filmando a mim mesmo, enfim, eu tenho vergonha. Tranquilo, né? A gente sabe que isso acontece, que é normal, que é algo a ser trabalhado de desenvolvimento pessoal, mas é muito importante. Caso você não faça, talvez esse vídeo aí vai ser algo só assim, com, né, alguma interação, com uma legenda, com uma arte bem bacana que você mesmo vai fazer. Hoje em dia tem muito aplicativo gratuito para fazer artes, né? Ou você vai pagar para alguém fazer essa arte, seu vídeo vai contê-la, tranquilo, né? Então, essa pessoa aqui, dessa ação de criação, vai ser essa pessoa mesmo que vai cuidar de tudo isso, tá? Então, ela pode, ali tá escrito, né, que a internet é um ambiente fácil de coleta de informações hoje em dia. Então, faltou ideia, eu sei o que eu quero fazer, mas como fazer? Pode pesquisar também, pode pedir ajuda também, a gente vai trocando ideia. Então, hoje tem muitos canais onde a gente pode buscar, né, como fazer da melhor forma possível, tá? Ou fazer realmente com os recursos que já existam na empresa, certo? A segunda pessoa seria essa pessoa que iria coordenar a ação de desenvolvimento da atividade. Então, lembra que eu falei que é legal que, eu estou fazendo lá a minha atividade, estou acompanhando o fluxo do meu processo, estou fazendo meu fluxograma, estou fazendo os ajustes e estou anotando tudo isso. Então, essa segunda pessoa seria essa responsável, né? Para que você não perda as informações, tá? E aí essa pessoa vai entender a necessidade, vai fazer os ajustes e vai acompanhar toda a validação da ideia, a implantação da ideia na empresa, dependendo ali da captação do feedback que você fez com o seu cliente ou com o usuário da sua nova solução, que pode ser aí você mesmo ou até o seu colaborador, tá? Aí a gente tem o último, que é aquela pessoa também que registra, né, tudo isso. Então, alguns detalhes, pode ser essa pessoa que vai marcar, alguma parte da testagem que você está fazendo também, tá? E os ajustes. Então, a gente tem essas duas formas de monitoramento, tá? Então, assim, é muito importante para que você consiga revisar a ideia. Então, não adianta você fazer a sua atividade até durante as ações mesmo do plano de ação, a gente sabe que surgem dúvidas, surgem ideias, surgem ajustes, e que às vezes, se demorar ali 3 semanas para que você faça essa atualização, você vai acabar passando batido, vai esquecer algum detalhe. Então, esse monitoramento detalhado é muito importante para que você tenha sucesso, tá? Então, o que a gente anota, a gente não esquece, tá? Então, mesmo quem tem a memória boa aí, a gente sabe que às vezes dá uma falhada, né? Então, é uma parte muito importante, tá? E aí, aqui a gente fala, né? Não é necessário ter um responsável para cada ação apresentada anteriormente, né? Mas uma pessoa pode desenvolver mais de uma ação, né? Mas é importante que as atividades sejam atribuídas aos integrantes da equipe que vão trabalhar, né? Trabalharão na prototipagem e validação da solução. Então, assim, igual a gente tinha falado, se a sua empresa é pequena, são poucos colaboradores, pode ser uma pessoa só, tá?
Se der, pode ser outra pessoa. Então, essa regra é flexível, tá? Então, a gente pode fazer das duas formas. O importante realmente é que as pessoas que estejam fazendo toda a atividade estejam realmente envolvidas. Não seja uma pessoa lá aleatória da empresa que não sabe nem o que está acontecendo, não sabe do projeto, não sabe das ações do plano de ação, não sabe da ideia de solução, e aí você fala para ela anotar o que está acontecendo na atividade, não vai fazer efeito, né? Então, a gente segue nessa linha. Então, aqui a gente tem, né, essas dicas gerais para a prototipagem. Então, são algumas ideias mesmo, assim, de solução, tá? Então, assim, aqui fala, não existe nada que você não pode prototipar, né? Independente da proposta de inovação que foi gerada, ela pode ser prototipada. Então, é realmente isso, tá? Qualquer ação simples pode ser prototipada, até as mais diferentes, né? Então, às vezes, no início, fica um pouco, vamos falar assim, um pouco nebuloso na mente, né, na cabeça, nos pensamentos, de como colocar isso em prática. Então, assim, a gente sabe que tudo na vida, essa parte de pontapé, de como começar, é a parte mais, né, difícil muitas vezes. Então, depois que começa, vai embora, flui tranquilamente, você consegue buscar essa solução final para o seu problema priorizado no projeto, tá? Então, a gente pode prototipar qualquer que seja essa ideia de solução. Aí aqui fala, né? Não se apaixone, empresário, empresária ou gerente, não se apaixone pela ideia, né? Pelo protótipo, né? Desculpa. Por quê? Né? Porque durante esse processo, como eu já falei, a gente tem as melhorias, as adaptações, talvez também não dê certo, talvez você, por isso realmente que a gente fala que é um teste. Então, você testou, não validou a ideia, não gostou, não surtiu efeito, você vai ter que mudar essa ideia de solução. Aí você vai começar do zero a testagem e vai fazer novamente. Então, por isso que é importante essa etapa dessa atividade, tá? Então, é muito natural aí que durante essa etapa, né, as pessoas começam a se empolgar muito com o nascimento de um futuro novo serviço, ou com um novo processo, ou um processo, né, adaptado, melhorado, enfim, né? E aí você talvez descobre isso, esses possíveis erros, falhas, desvios, e você vai ter que talvez optar por um outro caminho, né? Então, que a gente tenha essa noção de que um dos objetivos realmente é esse, né? Se tiver que traçar um novo caminho, que seja durante a atividade da prototipagem, porque aqui, neste momento da atividade, é o tempo que se tem a partir de hoje até a atividade do empresário, que é lá na frente, aqueles 15 dias que vocês vão ter realmente para fazer, mas a partir de hoje já é a etapa onde vocês podem pensar qual ideia de solução vocês vão prototipar, e é o período que tem que errar, né? Porque é o período realmente que você pode errar sem se preocupar, porque errar depois que você implantar a solução na empresa, aí já vai ficar meio estranho, né? Que você vai ter implantado algo que não foi tão valioso assim para você, tá? Então, aqui realmente é este momento. Então, a gente tem aqui, né? Veja com os olhos do cliente, né? Mesmo sabendo que haverá uma etapa mais adiante, né? Para testar o protótipo de clientes, é importante pensar como se fosse um deles, né? Nesse momento. Então, talvez você tenha lá 3 ideias de solução, talvez você tenha 7, talvez você tenha 8, mas talvez você olhando para elas, você pense, tá, mas se eu fosse o cliente, qual dessas ideias de solução que teria mais efeito para mim, né? Então, o empresário tem que pensar dessa forma, porque você tem que realmente, essa ideia de solução tem que reverter para você, seja em venda, seja em melhoria de processos, enfim, né, no que você está buscando, tá? Então, pense nas reclamações, nas sugestões que você já recebeu ao longo do tempo, que tem relação à sua ideia de solução, né? Pensar no público que você atende, no perfil deles, quem você quer atingir, caso você queira atingir o seu próprio público já atual, ou talvez tenha empresas que estão procurando atingir um público mais setorizado, né, abranger mais aí o leque de clientes, também pode ser um exemplo, tá? Então, tudo isso aí também é uma dica importante nesse processo, tá? E aí a gente tem aqui também, lembre-se do objetivo, né, do seu protótipo. O objetivo da atividade é testar realmente, né, com a maior realidade possível, todas as funcionalidades desse novo serviço, processo ou produto,
tá? Portanto, atente-se aos detalhes e busque analisar todas as possibilidades de interação do novo serviço com o seu cliente. Então, mesmo aquelas testagens, né, mesmo a prototipagem que não é, por exemplo, uma simulação, um vídeo que você vai colocar ali todo o seu processo para o seu cliente entender e avaliar se ele estaria feliz com esse processo que está ali no vídeo. Mesmo assim, que são essas duas formas, são mais fáceis de você ver essa possibilidade de interação com o cliente, mas se for as outras formas também de né, esboço da solução, que você pense anteriormente quais que são essas possibilidades de interação com o cliente, caso o seu problema também esteja tratando com o cliente externo, né? E mesmo se for com o cliente interno, né? Se for com a sua equipe, também pensar se isso é válido para a sua equipe, como que né? Como seria a primeira impressão da equipe ao receber esse novo processo, né? Essa mudança aí dentro da empresa, tá? A gente vai coletar o feedback depois, porém, de antemão já é necessário que você pense nisso para que você comece já de uma forma mais assertiva, tá? Aí a gente tem aqui, né? Com certeza, mais uma dica. Volte e refaça quantas vezes forem necessárias. Eu até tratei já disso. Não tenha receio de que a prototipagem não dê certo nas primeiras vezes. Analise, refaça, redesenhe, acrescente novas situações, antecipe reações dos clientes, reflita com o máximo possível de informações que puder nessa etapa. Então, eu já falei isso anteriormente ali, né? Não vou reforçar novamente. Muito importante. Aqui é o momento de errar e de se modificar rapidamente, tá? E uma vantagem que a gente tem nas pequenas empresas é realmente isso. Você pode testar de uma forma rápida e ajustar de uma forma rápida. Muitas grandes empresas não têm essa rapidez nesse processo, porque toda testagem que ele vai fazer, toda prototipagem que ele vai fazer é numa escala gigantesca. Então, quando acontece um erro, ele tem que voltar no zero, e aí o processo é bem mais demorado. Então, é a vantagem que a gente tem também nas pequenas empresas e que vocês podem usar e abusar disso para fazer não só durante o projeto, mas seguir com essa cultura de inovação, seguir com a cultura de fazer, montar os seus planos de ação, colocar o cronograma que vocês desejam fazer, para que vocês se autoavaliem, se cobrem, né, para que não passe muita coisa batida e que de agora para frente vocês consigam testar ideias novas, mudar as coisas dentro da empresa de uma forma sistêmica, contínua, que sempre vocês, né, junto com a empresa, com o crescimento da empresa, vocês também sigam com essa mentalidade, né, que vocês podem estar fazendo isso de várias formas. E aí a gente tem aqui a apresentação do modelo de testagem e validação da solução com o cliente ou usuário final. Então, realmente, a parte de testagem eu fiz a minha atividade, esbocei, eu fiz o desenho lá que eu vou fazer minha promoção, eu fiz um vídeo de marketing, eu vou testar alguma coisa com o meu cliente, então, eu vou testar isso, né? Então, realmente aplicar a solução e verificar os resultados, né? Se vai realmente ser positivo para a empresa ou não. E aí, dependendo do feedback dessa testagem, né? Do que você vai pegar de informações para os seus testadores, você vai validar ou não a ideia, né? Então, você vai, a partir daí, conhecer a opinião dos clientes ou do usuário final sobre essa solução para estar validando a ideia, tá? Aí a gente tem, né, essa parte aqui, essa parte é um pouco até, enfim, tá, gente? A apresentação é padrão, tá, do programa, então a gente não pode fugir muito, tá? Porque é um programa nacional, então eu não posso modificar a apresentação, muitas coisas. Eu posso modificar coisas bem pequenas, tá? Para não fugir do feeling que o projeto já estipula. Então aqui tem bastante textinho, mas eu vou falar de uma forma bem simples, tá? Porque é algo que vocês vão conseguir fazer aí bem, de forma rápida, de forma bem tranquila, que é essa parte da entrevista, ou seja, a captação do feedback, né? Então, eu prefiro chamar assim, fez a atividade, pega o feedback do cliente, tá? Fica mais fácil assim, mais simples. Então, a gente tem a parte do entrevistador, que é realmente a pessoa, né, que vai definir quais são as perguntas que você vai realizar, que aqui mais à frente vou mostrar um modelinho, né, de como seria, como você pode estar montando essas perguntas, qual que é a sequência de contextualização delas, né, qual que é o pensamento bacana para se ter, tá? E aí você vai realmente elaborar essas perguntas pensando
na resposta que você quer obter, né? Com certeza, é uma coisa um pouco óbvia, mas você está tratando de uma solução para o seu problema, você fez a atividade, você fez a atividade e você quer coletar informações relevantes do cliente. Você não quer fazer um feedback com ele para não ter informação nenhuma que não vai ser legal para você, que você não vai evoluir, né, com a captação do feedback. Então, caso você for testar algo do seu cliente aí externo, é importante que você também entre em contato com ele, né, ver se ele está disposto, seja 5 ou seja 11, enfim, tá? Então, marcar um horário, pode ser por telefone, pode ser pelo WhatsApp. Olha, você poderia me responder isso? Caso seja com a equipe mesmo, ou com propriamente você vai fazer as perguntas, você mesmo vai responder, né? Não, assim, o bacana seria mais pessoas, mas isso não compromete a atividade, tá? Porque nada melhor também que a pessoa que está fazendo, né, tudo isso, está participando do projeto e sabe bem do que está fazendo, verificar, né, fazer um auto-feedback para entender, nossa, eu fiz dessa forma, mas será que tá bacana? Pensando por esse lado aqui, eu não poderia mudar alguma coisa? Então, também dá para fazer tranquilo, tá? Essa parte do entrevistador, você pode criar essas perguntas sendo o próprio envolvido ou não ali, tá? E a gente tem os clientes, né, que é a outra parte, que são 5 clientes internos ou externos, no mínimo, né, que serão ali escolhidos para avaliar e testar essa solução, esse protótipo. Então, assim, por que 5? Né? Porque é um número ímpar, então você não vai ter empate, né? Então, assim, eu peço que vocês, quando forem fazer, caso seja com uma equipe maior ou com seus clientes externos, lembre-se bem que não pode ser número par, tá? Porque senão vai que 2 fala que gostou da sua solução e 2 não achou tão legal, né? Então, como é que você vai decidir se você vai validar isso ou não, né? Então, 5 para não ter empate. Tá? Então, 5, 7 e assim por diante, caso o tanto que você quiser. E lembrando, pode ser também aí só você, só o seu sócio, enfim, tá? Se a empresa for menor. E aí a gente tem o escrevente. O que seria isso? Também pode ser ali o próprio empresário, gestor, colaborador ou a pessoa responsável designada na empresa, tá? Que vai registrar tudo isso, né? Tanto o aprendizado da equipe durante o processo, quanto também o feedback de quem está sendo, quem está contribuindo com você para você melhorar essa solução, tá? Então, a gente sabe que a gente tem a solução inicial, é uma ideia prévia, né? Depois da ideia prévia, a gente pode melhorar. Nossa, enrolou, gente. A língua, às vezes, olha. E aí, você pode melhorar essa ideia de solução, mesmo antes da prototipagem, né? Você pode ter uma primeira ideia e falar, tá, mas eu preciso melhorar de alguma forma. E aí você passa para a atividade, e aí você capta esse feedback dos seus testadores e eles vão contribuir para que você melhore ainda mais, tá? E aí a gente vai, esse escrevente, essa pessoa que vai anotar, na verdade. Então, esses nomes técnicos aqui, vocês podem esquecer um pouco, tá? Então, a pessoa que está acompanhando a atividade vai analisar essa entrevista, vai anotar tudo e vai identificar o que foi legal, o que não foi, o que foi padrão, talvez, nas respostas de quem avaliou, o que foi, né, talvez 2 pessoas que avaliaram teve as mesmas percepções, talvez outra teve uma visão totalmente, né, fora ali da curva das outras 2. Então, é bacana também essa discrepância, né, de sugestões, essa diferença das sugestões, para que você consiga também ter mais ideias, mais sugestões diferenciadas e melhorar mais, tá? E aí a gente tem aqui o roteiro para a entrevista, que é essa parte que eu vou falar, como vocês poderiam, talvez, pensar na criação desse feedback, né? Então, por exemplo, quando as empresas vão fazer feedbacks com seus funcionários, né? O que a empresa... Desculpa, deixa eu... O que a empresa busca com esse feedback, né? Fazer um feedback construtivo. A gente sabe que muitas pessoas ainda têm uma cultura, acabam dando feedbacks que não são tão legais, né? Então, o feedback tem que ser construtivo. Você tem que avaliar, colocar na mesa os pontos positivos, os pontos negativos, pensando sempre no ponto positivo de uma forma a valorizar o colaborador, deixar ele lá no alto, assim, elogiar muito
E o ponto negativo, ou a crítica, né, uma crítica construtiva, enfim, ou apenas algum ponto de melhoria ou observação, tem que ser colocado de uma forma que realmente vai te trazer. Você tem que saber muito bem como abordar isso de uma forma legal com o seu colaborador para que ele te retorne, né, com isso depois de uma forma bacana, que ele melhore, que ele execute da forma que você está desejando, né, aquela atividade, ou enfim. Então, é bem interessante que antes você tem que pensar também. Às vezes a gente tem a empresa e acha que, eu vou chegar lá hoje, vou falar com o meu colaborador. Vou falar que eu não gostei daquilo ali, daquilo lá, e assim foi. Então, assim, a gente tem, né, quando a gente lê sobre técnicas de feedback, a gente entende que você tem que estruturar realmente, muitas vezes escrever o que você tem que tratar, quais são os pontos e de que forma você vai abordar esses pontos. Né? Então, é tudo muito bem construído. E aqui não é diferente, tá? Então, essas perguntinhas que são poucas e bem básicas, que você vai construir para avaliar a sua solução, desculpa, ela tem que ser pensada também dessa mesma forma que eu falei agora, tá? Então, esses blocos de perguntas devem ser elaborados de forma aberta, para que não haja possibilidade do respondente, né, se limitar ali, sim, não. Você gostou do meu produto? Sim, gostei. Isso não é bacana para você. Você gostou da forma que eu estou te atendendo? Sim. Não, né? Então, para a gente evitar isso. Então, você pode perguntar a mesma forma, né? Você gostou do meu atendimento, mas você pode construir a pergunta de uma forma que a resposta vai ser completa, tá? Então, é importante que as respostas tragam essas informações sobre o protótipo e as possibilidades de melhoria realmente. Tá? Então, a gente tem aqui 4 blocos, se eu não me engano, 4 blocos de perguntas. A primeira é de contextualização. Então, o que você vai fazer? Se você estiver tratando... Então, assim, eu vou focar mais aqui, tá, pessoal, no cliente externo. Com o cliente interno, é bem mais fácil, né? Se for aí o seu sócio ou 2 pessoas da sua equipe, uma pessoa da sua equipe, você já tem intimidade com essa pessoa. Então, ela vai estar envolvida no seu processo, então você só vai conversar com ela, anotar o que foi falado e pronto. Muitas vezes você nem vai precisar montar a tabela com tal pergunta, tal pergunta. Se você pensar antes no que você quer, você só faz um rascunho ali, conversa com a pessoa, anota tudo no computador e pronto, essa etapa está feita, tá? Então, vamos simplificar as coisas, tá? Mas quando você vai fazer com o cliente externo, você talvez não seja tão íntimo assim. Lógico que você vai escolher ali 5 pessoas que talvez já tenham uma relação melhor com a sua empresa. Mas mesmo assim, né, você vai ter que falar, olha, primeiramente, você não está sendo avaliado com essas perguntas, eu estou avaliando o meu processo, o meu produto, tá? Então, sinta-se à vontade para falar qualquer coisa, né? Então, você pode explicar o porquê disso, o que você está buscando de melhoria, que você está participando de um projeto do Sebrae. Então, eu creio que o cliente vai ficar à vontade e vai contribuir com você, tá? Então, essa pergunta de contextualização é o bloco que vai permitir você conhecer realmente o perfil melhor do seu cliente, né? Que vai testar isso para você. Então, ali você pode colocar informações básicas, como até o nome nem precisa, que você já pode fazer, né? Isso já anotar ali depois, isso, nome e tal. Mas você pode colocar o que essa pessoa faz, né? Se ela quiser falar, quais são as prioridades dela, tanto de atividades semanais, de hobby, enfim. Então, você pode puxar essa contextualização como se fosse o início mesmo de uma conversa bem informal, tá? Para que você construa depois todas as outras perguntas, né? Então, você não vai chegar e falar, bom dia, responde essa, responde aquela, né? Então, essa de contextualização realmente você monta da forma que você achar melhor, mas que você consiga contextualizar tudo com o cliente inicialmente, tá? Aí vem para a intermediária, né? Então, nesse bloco, essas perguntas vão permitir que você entenda se o entrevistado se familiariza ou gosta de alguma atividade que está relacionada aí de uma forma direta ou indireta com o contexto da sua testagem ali, do seu protótipo, tá? Da sua atividade, da sua solução. Então, você vai colocar nessas perguntas intermediárias algumas coisas que façam entender se ele tem, por exemplo, se você está fazendo uma avaliação de atendimento, então você pode colocar nessa intermediária se essa pessoa costuma comprar da forma que você está vendendo. Você costuma comprar online? Você costuma
vir na loja física, qual a frequência, você compra presentes para os seus familiares ou não, se você dá presente, você costuma dar de lojas de roupa, de sapatos. Então, assim, são perguntas intermediárias para entender se essa pessoa realmente está interessada no que você está avaliando ali, tá? Então, por isso é importante de selecionar bem também os testadores, tá? E aí a gente vai para essas perguntas de orientação do teste, né? Então, nesse bloco, é a pergunta que você vai orientar o cliente de forma ampla para que ele execute uma atividade, né, para o teste do protótipo. Então, se necessário, você vai fazer as perguntas abertas para auxiliar que ele te responda, né, em voz alta, enfim. Mas isso aqui, gente, é só metodologia, tá? Então, igual eu falei, é de uma forma simplificada. Então, nessa pergunta de orientação da testagem, o que você vai fazer? Você já vai afunilar, né? Como se fosse um funil, você vai afunilar as perguntas para a direção que você quer, da solução que você quer avaliar. Então, aqui, na intermediária, você introduz o que você quer avaliar e na orientação do teste, você chega no ponto-chave que você quer saber, tá? Então, você vai perguntar diretamente sobre a interação desse cliente testador com a sua solução ali, tá? Para entender realmente o que ele está pensando neste momento. E aí, as perguntas de consolidação, consolidadoras, tá? Tem por finalidade, né, revisar os principais aspectos da entrevista, do feedback que você fez com o cliente que testou para você. Então, essa consolidadora, você vai fazer um fechamento mesmo, né, do que ele te falou, qual foi a visão dele no feedback. Então, você faz algumas perguntas de construção de um fechamento da ideia ali, tá? Desculpa. E aí também, gente, depois eu vou mandar para vocês exemplos, tá, lá no grupo, para todos, para ficar bem fácil, exemplos de uma empresa que está testando tal coisa, ela poderia fazer esse tipo de pergunta, tá? Então, eu vou mandar um exemplo para que vocês entendam como poderia ser, tá? E aqui a gente tem, ó, isso aqui vocês também vão receber depois, que é aqui ó, o nome do entrevistado, a data que você está coletando essas informações, e aí tem ó, as 4 que eu falei, e três perguntinhas para cada item, tá? Então, 3 na contextualização, na intermediária, e assim por diante, até 3 ali no final, nas perguntas de consolidação. Então, são 12 perguntas aí bem simples, que vai fazer você entender o que é que essa pessoa que está testando achou de bacana ou não no seu novo processo, no seu produto, ou na execução de um novo serviço aí da empresa, ou das melhorias que você está fazendo, tá? E aí a gente tem aqui os passos para a testagem e a validação da ideia. Então, você chegou ali, captou o feedback, então vamos só retomar. Você teve a ideia de solução, você fez o esboço de como você quer testar isso, seja um fluxograma, seja alguma coisa que você está utilizando ali de novo no seu sistema, ou seja uma planilha que você está criando, enfim, você vai testar isso, né? E como você vai testar? Utilizando, né? Caso seja algo interno, você vai ter que utilizar para você ter um feedback de como foi o uso. Se isso foi otimizado para você, se isso foi mais ainda, atrasou mais o seu processo, não foi legal, então você volta e faz de outra forma. Tá? Então, fez o esboço da solução, vai pegar o feedback do cliente. Então, pegou o feedback? Foi a maioria positivo. Então, eu concordo que a ideia é bacana, eu penso como os clientes pensaram, vou validar a ideia. Então, como que seria esse próximo passo, tá? Então, esse próximo passo seria você encaminhar isso para validar. Então, o entrevistador deve, né, pegar essas 5 pessoas, esses clientes, né, que tem a interação aí com o seu protótipo, com a sua testagem, seja interno ou externo, e aí você vai agendar, não, desculpa, aqui está voltando, eu já até adiantei essa parte, né? Aqui está já falando o que eu falei. Então, você vai fazer a testagem com essas pessoas, esse feedback, e aí aqui também explica por que de 5 pessoas e tal, que eu também já falei para vocês, né? E aí, o que é importante durante essa entrevista? Você realmente, né, deixar claro que essa pessoa tem que estar à vontade, que você tem que criar um ambiente legal para que seu cliente externo contribua com a melhor forma aí para você. Então, igual eu falei antes, né? Caso for interno, é mais prático, mais fácil.
né? Então, se a sua solução envolva só a sua equipe, é bem tranquilo para fazer tudo isso, tá? E aí a gente pega aqui também tá, desculpa, alguém caiu aqui, voltou. Tá. E aí o passo 3 dessa entrevista é realmente a parte da anotação, como eu falei antes, anotar tudo que foi falado, né? Qual foi a impressão sobre a avaliação desse cliente em relação à sua atividade de prototipagem, tá? E aí a gente chega no final, tá? Então aqui já é o encerramento do encontro, então assim, você vai construir essas etapas, como eu disse antes, tá? De uma forma bem simples e tranquila. Então, assim, pode parecer que é muita coisa, mas não, tá? É bem tranquilo mesmo, não tem muitas dificuldades. Então, assim, eu não sei se você aí está escutando do outro lado, está pensando de fazer o que você está pensando em fazer, mas seja lá o que for, que você valide, né? Valide não, é que você pense melhor, né, de como você quer fazer essa testagem para implantar essa solução na sua empresa. Amanhã, que é sexta-feira já, né, terminando a semana, que você organize essas ideias para que na semana que vem você já possa talvez tirar alguma dúvida comigo, né, para você começar. Ali a gente vai ter o próximo encontro também individual, mas que entre esse tempo você já comece, né, a seguir com isso dentro da empresa, porque pensa comigo, quanto mais tempo você testar a ideia de solução, melhor. Então, você não precisa deixar para testar lá na atividade do empresário, daqui 15 dias. Você pode testar durante 30 dias, né? Então, também só colocando, além das ações do plano de ação, você pode pegar uma ideia em paralelo que também tenha a ver com o seu problema e testar ela em separado. O seu protótipo pode ser essa outra ideia, tá? E seu plano de ação pode ser para seguir com outra solução também desse problema. Então, a gente tem essas possibilidades, tá? A gente não tem muita regra, é só realmente executar, tá? Outra coisa, vocês vão receber praticamente tudo que a gente comentou aqui. Então, aquela parte ali de como você poderia prototipar com desenhos, com vídeos, o que é importante, essa parte do feedback, como que você testa, com quantas pessoas, como fazer essa sequência, você também vai receber num PDF, que vai ser menor, creio eu que tem 15 ou 16 páginas, tá? Se eu não estou enganada. E aí vocês vão ter esse auxílio, que você pode ir lá e consultar e ver realmente o que a gente tratou aqui, para não ficar só no encontro, só no vídeo, né? Então, ali fica mais fácil para que você faça a leitura, né? E que você siga com a atividade com o menor número de dúvidas, talvez, porque ali você já vai encontrar bastante o que está descrito ali, né? De uma forma bem certinha, você já encontra um pouco das respostas às suas dúvidas, muito provavelmente, tá? Então, assim, gente, seria isso. Hoje é só mesmo para passar para vocês essa ideia principal, para que vocês já se preparem, já pensem nesse final de semana aí, para que na semana que vem, a partir do próximo encontro que a gente vai marcar, durante o próximo encontro, a gente já pode também discutir sobre, tá? Então, é só realmente para preparar vocês, para que vocês já cheguem, talvez, com essas ideias aí mais organizadas, para que vocês comecem a testar e tenham mais tempo de testagem, tá? Deixa eu só... Alguém tem alguma dúvida sobre o processo? Sobre esse processo aqui da entrevista com os clientes, de como vai ser? Ou alguém tem alguma dúvida? Eu tô fazendo tal coisa, como que eu faço isso? Tipo, eu não entendi direito. Se alguém tiver alguma dúvida, também pode já tirar aqui. Fernanda, Oi? essa questão da prototipagem, você está gravando essa aula e você vai mandar para nós. Tudo o que você passou, você vai estar mandando para a gente estar lendo novamente. Sim, vou. Ok. Eu vou mandar o link, tá, Raquel? E aí, como eu sei que tem essa dificuldade que daí é 1 hora e pouco, né, para ver o vídeo novamente, então por isso que a gente fez esse guia, a gente chama de guia de apoio ao empresário, e daí você recebe a informação que é essencial para você fazer a atividade, né? Então não vai ser completo, mas todas essas partes da apresentação que envolve como vai ser feito realmente, você vai receber no guia, tá? De 16 páginas, sim.
Eu vou mandar para vocês depois em PDF. Tá, joia, então, obrigada. De nada. Mais alguém? Alguma dúvida, gente? Se não, deixa eu só passar aqui o slide. Então, assim, gente, o encerramento do encontro, né? Então, a gente sempre tem as tarefinhas no final, só para dar uma ênfase, tá? Então, só lembrando que a gente sempre pega nessa tecla, continuar monitorando para quem tinha dificuldade, né, já que não usa o sistema, não fazia o monitoramento correto dos números, continuar realizando a coleta de dados dos indicadores, ou seja, faturamento bruto, os custos variáveis, porque a gente vai pegar essa informação no final deste mês. Então, a gente já está no dia 22, quando for início de maio, aí no encontro 6, ali na primeira quinzena, a gente já vai começar a pegar essa informação, tá? Então, que vocês monitorem quem não tem esse monitoramento já pronto, tá? E aí, desenvolver o protótipo, né? Desenvolver a nossa atividade, a nossa testagem e fazer essa validação da solução para o problema de vocês. Então, pessoal, assim, no dia que a gente fez o encontro 3, individual, a gente acaba que dá algumas ideias de solução, né? E eu falei para vocês, a gente pode estar adaptando, melhorando aquelas ideias. Se vocês tiverem outras ideias, vocês podem ler o material, né, do e-mail que eu mandei para todos, e conversar, me chamar, pode estar contribuindo, a gente vai conversando, vai buscando essas soluções de uma forma mais bacana, caso ali no dia do encontro talvez não tenha ficado do jeito que você esperava, talvez você leu alguma informação, recebeu a ideia de uma outra pessoa, trocou alguma figurinha com algum empresário, você pode criar alguma nova ideia, né? Então, nada impede que a gente vá lá, atualize o material, tá? Para que você fique com o material atualizado, certinho, do jeito que você, digamos assim, redondinho, do jeito que você gostaria, tá? Então, a gente vai trabalhando assim de forma conjunta, certo? Então, seriam essas duas tarefinhas. Então, que amanhã, sexta, sábado e domingo, vocês pensem mais naquelas ideias de solução, como vocês poderiam pôr em prática. Então, é meio repetitivo, tá, gente? Mas só para ver aqui agora, só para deixar bem claro. Então, assim, você pensou lá, leu as ideias de solução. Aí você pensa, como eu posso fazer isso? Tá, eu posso fazer assim, assim, assim dentro da empresa. Aí você fala, mas será que isso vai encaixar na atividade? Vai, gente, desde que você esteja executando a ideia de solução com algumas ações que você vai estar fazendo, seja com o seu cliente ou com a equipe, vai estar fazendo uma prototipagem, tá? Independentemente. Então, talvez a sua dúvida vai ser como monitorar isso, como, né, acompanhar, como captar o feedback, e isso a gente vai construindo aí nos próximos dias. Mas a ideia principal é pensar, tenho uma ideia de solução, como eu vou fazer isso acontecer na empresa? Tá? Então, não é nada de diferente disso, certo? Então, antes de desligar, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, deixa eu só parar de compartilhar a tela. Será que todo mundo, não sei se as pessoas estão em situação de abrir a câmera, só para a gente fazer o print, que às vezes eu vou fazer reunião no Sebrae, pede para abrir a câmera e eu falar, gente, hoje não dá, não, sinto muito, mas hoje não vai dar, porque o negócio tá feio aqui. Deixa eu pegar aqui. Não deu certo, não. Peraí, gente, que eu não dei risadinha. Vamos lá, então. 1, 2, 3. Foi. Deixa eu só ver aqui. Sim, só para não ter. Valeu, gente. Então, se vocês não têm mais nenhuma dúvida, era só isso mesmo hoje, tá? Hoje é mais curtinho. É 1h30 de previsão aí. Deu 1h10 o nosso. Acho que eu corri um pouco, né? Mas tá valendo. Libero vocês mais cedo também, né? E o áudio não travou hoje, né? Que bom, né, gente? Também não ficou fazendo aquele barulho de sirene, né? Que falaram que estava fazendo no último dia. Então tá, pessoal, a gente vai conversando e eu vou mandar o link do termo de visita do encontro depois, amanhã, provavelmente. Aí eu aviso vocês no WhatsApp que já está disponível no e-mail para vocês validarem, tá? Beleza? Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.